meu nome é Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Temos um episódio extra, porquê? Porque São Tomás de Aquino, há precisamente 750 anos atrás, morreu. Portanto, celebramos hoje os 750 anos da morte deste grande santo, deste grande doutor da Igreja Católica. Santo Tomás de Aquino morreu em 7 de março de 1274. Onde? Em Fossa Nova, que é uma terrinha em Itália, morreu num mosteiro, a caminho do Concílio de Leão. Santo Tomás de Aquino estava doente já, ainda assim o Papa pediu que Santo Tomás estivesse presente no concílio. Santo Tomás pôs-se a caminho, acabou por ficar ainda mais doente na viagem e faleceu. Hoje em dia, no nosso tempo, a festa de Santo Tomás é celebrada, já a celebramos, no dia 28 de janeiro, que não é o dia da morte, como estamos a ver, é o dia da sua canonização. Porquê que não é no dia 7 de março? Já foi no dia 7 de março. No calendário antigo é no dia 7 de março. No calendário próprio da Ordem Dominicana, da Ordem dos Pregadores, da qual Santo Tomás fazia parte, ainda é no dia 7 de março. Foi movida para o dia 28 de janeiro, porque o dia 7 de março costuma calhar na Quaresma. Não sei se calhará sempre, imagino que sim, mas se não calha sempre, calha quase sempre. Na Quaresma é fazer as contas, como dizia o outro. E portanto, a Igreja, querendo celebrar este grande dia de festa, optou por movê-la para o dia 28 de janeiro, dia da sua canonização. Celebramos 750 anos, é muita coisa. Então temos este episódio extra só para nos falar muito rapidamente, não é para ficar aqui em grandes conversas, mas para nos falar muito rapidamente da vida de São Tomás de Aquino. Então, nós não sabemos exatamente o ano em que ele nasceu, okay? Não sabemos exatamente, muito menos o dia, mas 1224, 1225, 1226. Okay? Portanto, geralmente apontamos 1225 como sendo a data do seu nascimento. Onde é que ele nasceu? Nasceu em Roccasecca, que é o nome de quê? É o nome da terra, onde Santo Tomás de Aquino, filho de Teodora e de Landolfo de Aquino, onde ele nasceu. Aquino é a terra, um bocadinho maior, mas o ponto mesmo, Roccasecca. É meio caminho entre Roma e Nápoles. Okay? Portanto, na região de Lásio, em Itália. Com apenas 5 anos, São Tomás de Aquino entrou no mosteiro de Monte Casino, ali à beira, um mosteiro beneditino. Portanto, a partir dos 5 anos, São Tomás de Aquino passou a ser um oblato beneditino, passou a fazer parte da ordem. E em 1239, portanto, 1225 nasceu, 1230, 5 anos, tornou-se beneditino, 1239, mais ou menos 14 anos, foi estudar para Nápoles. Okay? Nesta altura, o Papa andava à guerra com o Imperador Sacrosanto Império e, portanto, houve aqui uns problemas. Eles tiveram que fechar o mosteiro de Monte Casino durante algum tempo e ele foi estudar para Nápoles. É importante dizer, São Tomás foi para Monte Casino com uma certa esperança da parte dos pais, que eram da nobreza, uma nobreza não muito alta, mas nobres, com uma certa esperança de que um dia ele viesse a ser abade do mosteiro. É um mosteiro muito antigo, bastante rico, e portanto a família tinha esta esperança para ele. Ao estudar em Nápoles, São Tomás de Aquino conheceu os dominicanos. E aqui é importante perceber que os dominicanos
tinham sido fundados há pouco tempo. Portanto, nós estamos em 1239, os dominicanos foram fundados em 1216. Okay? Portanto, face aos beneditinos, uma ordem estabelecida, com terras, com dinheiros, com honra, os dominicanos eram, juntamente com os franciscanos, as ordens mendicantes, que andavam literalmente a mendigar. E, portanto, a família de São Tomás opôs-se bastante a esta entrada, mas ele entrou, foi para Paris estudar com Santo Alberto Magno e andou um bocadinho por todo o lado. Okay? Por todo o lado. Pela Europa, portanto, era italiano, foi para Paris, depois foi para Colónia, na Alemanha, okay? Foi ordenado sacerdote, voltou para Paris e andou aqui em várias regiões de Itália também. Tudo isto a pé ou a burro, portanto, São Tomás de Aquino era um grande peregrino. Enfim, e morreu em 1274. O que é que eu quero fazer neste episódio? Acho que não vale a pena estar aqui a ver. Quando estava neste sítio, São Tomás escreveu isto. Quando estava naquele, escreveu isto. A polémica com o Sigério de Brabante foi quando estava em Paris, na segunda vez que foi para Paris. E pronto. Acho que essas coisas não são assim tão interessantes. E portanto, o que nós vamos fazer é. Eu vou contar algumas historietas da vida de São Tomás. Porquê? Para nos ajudar a ver o coração de São Tomás. O livro História de São Tomás de Aquino, de Guilherme de Tocco, okay? que não existe em português, existe em latim, Historia Sancti Tome de Aquino, é uma obra de 1323, exatamente, o ano em que São Tomás foi canonizado. São Tomás morreu em 1274 e foi canonizado 50 anos depois, ou não chega a 50 anos, 49 anos depois, em 1323. E nesta altura, como é costume, é preciso investigar a vida da pessoa que se está a considerar canonizar. Então surgiu esta primeira biografia de São Tomás. Existem inúmeras biografias de São Tomás, esta é a primeira e, portanto, tem um certo estatuto de referência, a grande autoridade na matéria. Pronto. Algumas histórias de São Tomás. Então, claro, são histórias hagiográficas. Nós acreditamos nelas, mas se calhar são histórias piedosas. Nós não sabemos, não estávamos lá. É sempre possível que haja alguns exageros, etc, etc. Mas o meu objetivo em contar estas histórias é nós podermos ir ao coração de São Tomás. Percebemos como é que aquele coração sente. Okay? Nós às vezes lemos os tratados de São Tomás e é um rigor frio. Nós ficamos com aquela imagem de que São Tomás é um homem frio, rigoroso e pronto. Mas acho que estas histórias nos mostram um bocadinho a personalidade do homem. Então, há uma certa história. Papel no banho. Okay? Então, São Tomás era pequenino, era bebê, não sabia falar. E a certa altura agarrou com as suas mãozinhas, agarrou um papelinho pequenino. E a ama tentou tirar-lhe o papelinho da mão, porque era hora de lhe dar banho, tentou tirar-lhe o papelinho da mão, mas ele não deixou, agarrou. A certa altura a mãe chateia-se, a própria mãe, já não a ama, a própria mãe, Teodora, chateia-se e abre a mão, força a mão do menino. E o que era o papel? Era um papelinho que dizia Ave Maria. Mas o menino viu aquele papelinho e agarrou. Outra história, São Tomás, ainda pequenino, estava a estudar com os beneditinos e diziam-lhe que Deus isto, Deus aquilo, Deus aquele outro, cantavam nas laudes, nas vésperas, nas horas intermédias, a glória de Deus, bendito seja Deus. E o pequeno Tomás fez esta pergunta ao professor, e é uma pergunta que ele continuou a fazer toda a sua vida. Mas, mestre, cuidaste de Deus. O que é Deus? E esta foi uma pergunta que São Tomás continuou a fazer, que ilumina a sua vida
e que está aqui uma grande tentativa de poder responder essa pergunta, de articular essa pergunta. Não é? Nós falamos muito de Deus, mas quem é Deus? O que é Deus? Os seus colegas eram um bocadinho maldosos e conta-se a história. Portanto, São Tomás estudou em Nápoles. Pronto. E pronto, antes dos colegas maldosos, esta história é muito engraçada. Ele juntou-se aos dominicanos, a família não gostou nada, ele estava a caminho de Nápoles para o coração da Europa. Como dominicano, a família não gostou, então a mãe Teodora mandou os 2 irmãos mais velhos irem atrás dele e trazê-lo para casa. E eles lá tentaram arrancar-lhe o hábito, a roupa do dominicano. Ele agarrou-se com toda a sua força, rasgaram a roupa, mas não a conseguiram tirar. Levaram São Tomás a cavalo, prenderam-no numa torre. Em Roca Seca, na casa da família. Prenderam-no numa torre. Ele esteve naquela torre fechado 1 ano. E, a certa altura, tentaram dissuadi-lo daquela vida de pobreza, que ele tivesse juízo na cabeça, fosse para a sua carreira estável de beneditino, e a certa altura foram um bocado extremistas na sua tentativa de dissuasão e contrataram uma senhora de má vida, vulgo prostituta, para o tentar dissuadir de uma vida em castidade. A senhora lá foi para o dissuadir e São Tomás, que tinha uma lareira na sala onde estava, foi com uma pinça, pegou numa brasa acesa. Eu quero acreditar que foi com uma pinça e não com uma mão, não é? Pegou e foi a correr atrás da senhora, a pegar na chama, a expulsar dali. Okay? E a senhora fugiu, a achar que ele era maluco. E pronto, e São Tomás com a brasa ardente fez o sinal da cruz na porta. Durante aquele ano, São Tomás leu a Bíblia inteira, claro, e memorizou grandes partes da Bíblia. Isto era uma coisa normal para ele, de memorizar aquilo que lia. Portanto, ele sabia de cor grande parte das Sagradas Escrituras, grande parte dos textos dos padres da Igreja. Pronto. Ele lá eventualmente fugiu. Há aqui histórias paralelas. Uma história diz que ele fugiu em segredo, possivelmente com o conhecimento da família, mas que no fundo já tinha desistido de o dissuadir e portanto deixou-o fugir. E segundo essa história terá descido por uma corda, assim, um bocadinho como a Rapunzel, mas sem ser pelos próprios cabelos. E outra história é que a família simplesmente o mandou embora, porque ele começou a converter as irmãs, a fazer as falinhas mansas à mãe, e a certa altura eles disseram: mais vale ir embora, porque senão a família vai toda pelo mesmo caminho que ele. Então, nos seus estudos, São Tomás foi com Santo Alberto Magno para Paris para estudar. Santo Alberto o Magno, portanto o Grande, que é um nome que lhe era dado em própria vida. Okay? Portanto, este homem era tão culto, tão conhecedor, tão grande mestre, que em vida era conhecido com o nome Alberto Magno, Alberto o Grande. E São Tomás era um homem corpulento, grande, e então havia esta mania. As crianças às vezes são maldosas, não é? E eles na altura não eram assim tão velhos, já não eram propriamente crianças, mas também ainda não eram assim muito maduros, pelo menos, e começaram a chamar-lhe o boi mudo. Boi por ele ser grande, mudo por ele ser silencioso. Então, o boi mudo, até que Santo Alberto Magno ouviu falar deste boato, desta alcunha, e disse: pois bem, eu digo-vos que esse boi mudo um dia vai mugir de tal maneira que se ouvirá na terra inteira. Okay? E foi o que aconteceu, que a doutrina de São Tomás, poucos anos depois da sua morte, era tida como a grande doutrina da Igreja.
os colegas começaram a perceber que ele não era burrinho, porque eles achavam que ele era burrinho. Ele era calado, era muito humilde, e então eles viam aquele sempre calado na sala, assim, muito curioso, olhar para o professor, muito curioso, e acharam que ele era burrinho. Certo dia, um aluno, um colega dele, por compaixão, com boa intenção, viu que o professor de lógica estava a ensinar uma matéria difícil, então ofereceu-se para dar explicações a São Tomás de Aquino. Imaginem o que é que não será tentar dar explicações a São Tomás de Aquino. A certa altura, o colega estava a explicar e enganou-se na explicação. Aquilo era uma matéria difícil, então ele, na sua boa intenção de ajudar São Tomás, acabou por se enganar. E São Tomás, que amava a humildade, mas, como ele dizia, humildade, verdade, corrigiu o colega e explicou-lhe a matéria melhor ainda do que o próprio professor, explica tudo o que o professor explicou de maneira perfeita e ainda adicionou novas luzes, novos exemplos, etc. E o colega ficou maravilhado. Pronto. Conta-se esta história também de que São Tomás já era um grande mestre de teologia. Ele quis recusar ser nomeado mestre, mas teve uma visão em sonhos de um homem sábio, que nós não sabemos quem é, mas que lhe veio dizer para ele aceitar ser mestre, e deu-lhe o tema que ele devia usar para o seu discurso. Porque ao ser instituído mestre, isto ainda acontece nas faculdades pontifícias, faculdades das universidades da Igreja, deve-se fazer um discurso, uma primeira aula, digamos assim. E o velho sábio do sonho indicou-lhe também qual o tema que ele devia trabalhar, e é um versículo da Bíblia que fala das chuvas que vêm do alto das montanhas, né? As águas que vêm do alto das chuvas das montanhas. E São Tomás faz esta analogia da sabedoria que vem de Deus para as montanhas, que são os grandes pensadores, e dos grandes pensadores e dos mestres descem para os grandes caudais, para as multidões. Pronto. E já sendo mestre, e um mestre bastante conhecido, okay? São Tomás era tão conhecido que quando ele morreu em Itália, e ele era professor de teologia, não era professor de filosofia, não é? E quando ele era tão conhecido que quando morreu em Itália, primeiro os professores de filosofia pediram instantemente para ele ir para a faculdade de filosofia, mas os dominicanos não o mandaram. E quando ele estava em Itália e morreu em Itália, há cartas, nós temos estes registros dos mestres da faculdade de filosofia, da faculdade de artes, como se chamava, a pedir aos dominicanos para enviarem relíquias de São Tomás, e dizem: já que não nos deixaram ter este mestre em vida, agora que ele está morto, dê-nos algumas relíquias. Portanto, ele era de facto muito conhecido em Paris, muito influente. E a certa altura apareceu este leigo, precisava de ajuda para carregar umas coisas ou alguma coisa, e o superior disse: olha, quando encontrares aí um frade, podes levar. Ele foi pedir ajuda ao superior, o superior disse: quando encontrares um frade, podes levar. E então, o primeiro frade que viu foi o grande mestre São Tomás de Aquino, que ele não conhecia por ser ignorante, e disse: tu vens comigo, o superior mandou. Então começou a descer do convento, que estava no cimo, a descer muito depressa, e São Tomás era um homem grande, não era propriamente um atleta, tinha dificuldade a acompanhar, mas estava a dar o seu melhor. O leigo muitas vezes se virava para trás a reclamar com São Tomás, e São Tomás sempre com humildade a acatar. Até que começaram a chegar à cidade, e as pessoas começaram a olhar assim com uma cara muito estranha, porque é que o grande mestre de teologia estava a ouvir aqueles insultos e a ser maltratado assim por aquele homem. E eventualmente disseram ao homem, e ele pediu imensas desculpas, mas isto é uma grande imagem da humildade de São Tomás. Outra bela história é São Tomás estava à mesa do rei de França, portanto foi convidado com outros frades para ir jantar à casa do rei. E São Tomás era capaz de ficar muito absorto, muito abstraído das coisas, ao ponto de nem sentir dor. O Guilherme de Tocco, na sua biografia, diz-nos que quando era preciso operar São Tomás, ele, como operar, não faziam operações como nós hoje, mas muita parte da medicina acreditava-se que as pessoas tinham um excesso de sangue e, portanto, tinham alguns problemas, e era preciso tirar sangue, abrir a veia, tirar sangue à pessoa. E quando era preciso fazer isto a São Tomás e depois cozer, ele entrava em oração, é o que diz Guilherme de Tocco, e abstraía-se de tal maneira do mundo sensível que se podia fazer o que quisesse com ele.
Um, e São Tomás estava completamente abstraído no seu próprio pensamento, a pensar sobre alguma coisa, enquanto estavam à mesa do rei Dom Luís, São Luís, e a certa altura está toda a gente a falar e São Tomás bate com o punho na mesa e diz: e esta vai derrotar os... já não sei qual era a heresia, julgo que eram os maniqueus, mas uma heresia... este argumento vai derrotá-los. E claro, os frades à volta começam a corrigi-lo. Tu não vês que estás à mesa com o rei de França? Mas o rei, que era um homem santo, não se preocupa com essas formalidades e diz: depressa, depressa, vão buscar papel e caneta, ou pergaminho e pena, antes que o frade se esqueça do argumento. Certo dia também, e só sobre a distração de São Tomás. São Tomás, a certa altura, tinha por hábito, era normal, ter um frade ao lado de São Tomás nas refeições, para ter a certeza que ele não comia nada que não fosse comestível. Tal era a sua abstração durante as refeições. Então, a certa altura, o Frei Reginaldo, que era o grande companheiro, o grande secretário, o grande amigo de São Tomás, mais ou menos para quem conhece a vida de São Francisco, aquilo que o Frei Leão era para São Francisco, o Frei Reginaldo era para São Tomás. E a certa altura o Frei Reginaldo ouviu durante a noite inteira quase, uma conversa dentro do quarto de São Tomás e ouviu várias vozes, mas não sabia quem é que estava. E de manhã só São Tomás é que estava no quarto. Então ele pediu a São Tomás insistentemente: Frei Tomás, diz-me quem é que falou contigo, Mestre Tomás. E ele disse, São Tomás respondeu: não precisas de saber, não fazes essa pergunta. Não, Frei Tomás, por favor, diz-me, não precisas de saber, não sejas curioso, não faças essa pergunta. E o Frei Reginaldo ajoelhou-se, prostrou-se e disse: não saio daqui enquanto não me disseres. E São Tomás eventualmente disse: eu estava com algumas dúvidas quanto a um passo das Escrituras e fui visitado por São Pedro e São Paulo, que me explicaram. Pronto. A certa altura, São Tomás escreveu o tratado, o tratado final, quase. Há mais alguma coisa depois, mas pouco. Escreveu o tratado sobre a Eucaristia e não estava contente. Teve de escrever teologicamente sobre a Eucaristia, não estava contente com o resultado final, então colocou-o diante do crucifixo, diante do altar, e disse: Senhor, se alguma coisa daqui não está bem, leva. Com a janela aberta, leva. E ouviu uma voz. Teve uma experiência mística. Santo Tomás teve várias experiências místicas. Há relatos de levitação, em alguns milagres, de curas, milagres, pronto. E São Tomás ouviu uma voz, teve uma experiência mística, ouviu uma voz do crucifixo que dizia: tu escreveste bem de mim, Tomás, escreveste bem do sacramento do meu corpo. O que queres como recompensa? E a resposta de São Tomás foi: nada senão tu, Senhor. Nil nisite. Nada senão tu. Nil nisite, Domine. Houve outra experiência mística que às vezes se confunde com esta, em que nós não sabemos o que é que aconteceu, mas num certo dia, nós não sabemos o que é que aconteceu, mas São Tomás teve uma experiência mística tão intensa, que viu Deus, né? Viu aquilo que ele teve, uma experiência daquilo que ele chama a visão beatífica, a experiência que nós temos no céu, e deixou de escrever. E ele estava a meio de obras, ele estava a meio da Suma de Teologia, estava a meio do Compêndio de Teologia, ele estava a meio de vários comentários a Aristóteles, por exemplo, o comentário à Política, estava a meio de várias obras, não é que não tinha nada para fazer, mas ele recusou-se a escrever mais. E ele não morreu enquanto estava a escrever e por isso é que não acabou. Ele recusou-se a escrever mais. Ele disse que, comparado ao que ele vira, tudo lhe parecia como palha.
Tudo o que ele já escreveu lhe parecia como palha. Palha já não é uma coisa simpática de se dizer de obras de teologia, muito menos tendo em conta que palha, entre outras coisas, servia para limpar o rabo na Idade Média. Portanto, é uma expressão muito forte. Isto para mim é como palha. Mas é isso que Santo Tomás diz. Claro, para nós é fácil dizer, sermos preguiçosos e dizer, pois, a teologia não interessa, a razão não interessa, o que interessa é a fé e a espiritualidade. Mas não foi isso que Santo Tomás fez, não é? Ele não viveu sem teologia, teve uma experiência mística, mas a teologia dele foi tão boa que chegou ao propósito da teologia, que é a união mística com Deus. Portanto, é precisamente o contrário. Não é que afinal a teologia não serve e temos é que ter experiências místicas. Não. A teologia, para Santo Tomás, foi o veículo que o levou a esta experiência mística. E ele disse, agora que o trabalho da minha vida, a minha vida foi ser teólogo, agora que este trabalho chegou ao fim, eu rezo para que o Senhor, para que a minha vida também chegue ao fim depressa, para que o Senhor me leve para perto de si. E foi coisa de 3, 4 meses, até, não me quero comprometer com um número, mas até ele morrer. Foi de facto pouco tempo. Na sua última confissão, Santo Tomás foi-se confessar, já estava doente, e quando ele acabou a confissão, o sacerdote que o confessou saiu a correr do confessionário, a chorar. O que é que se passa? E ele começou a chorar, ouvia a confissão de um menino de 5 anos, Isto para dizer o quê? A pureza do coração de Santo Tomás. Não é? O homem que tinha 49 anos, mas os seus pecados, não é? A sua pureza, era de um menino de 5 anos. Muitas vezes compara-se, neste aspecto, Santo Agostinho a Santo Tomás. Santo Agostinho, o grande pecador, que fez tudo o que há para fazer de mal e depois se converteu. Santo Tomás, aquele que manteve, que preservou a sua pureza. São dois grandes intercessores nossos, não é? Depois da morte de Santo Tomás, enquanto Santo Tomás estava doente de cama, os frades do mosteiro pediam-lhe para comentar alguns livros, algumas passagens da Escritura. Portanto, até se diz que ele terá ditado, não ditou, mas estava a dar-lhes lições, não era? E que eles terão passado um comentário ao Cântico dos Cânticos. As suas últimas palavras, ele pediu para receber o viático, a Eucaristia, ajoelhou-se diante da Eucaristia, apesar das suas poucas forças, e as suas últimas palavras registadas, eu não achei ipsis verbis, mas alguma coisa como: toda a vida trabalhei para falar do Senhor, e tudo aquilo que eu disse submeto à autoridade da Santa Madre Igreja para corrigir onde for necessário. Portanto, o seu gesto final de vida foi submissão a Deus e à Igreja. E esta história, a última história, e termino, Frei Reginaldo, o grande amigo de Santo Tomás, depois da morte de Santo Tomás, foi ter com os seus frades e disse-lhes: veneráveis irmãos, digo-vos agora aquilo que o mestre Tomás me proibiu que vos dissesse em vida, que é isto: sempre que lhe era colocada uma questão teológica, e eram colocadas muitas, a Suma Teologia é a grande obra conhecida de Santo Tomás. Nós sabemos que a maioria das pessoas sabe que ele tem algum comentário a Aristóteles, às Sagradas Escrituras, mas ele tem muitas cartas de pessoas que lhe punham dúvidas concretas sobre como é que eu devo tratar os judeus no meu reino, podemos ou não podemos atirar à sorte para a nomeação de um bispo, podemos ou não podemos. Pronto. Havia muitas perguntas que lhe eram feitas. Estas são só aquelas que nos chegam, não é? Mas certamente muitas mais. Quando faziam uma pergunta ao nosso mestre Tomás, ele não ia para o escritório, mas dirigia-se à capela e abraçava o sacrário. Portanto, Santo Tomás teve as respostas. Aquelas respostas tão elaboradas não nasciam da cabecinha dele, e vou-me sentar aqui, eu que sou muito bom em escrever, mas da sua vida de oração, da sua intimidade com o Senhor. E ele ia ao sacrário, reclinava a cabeça sobre o sacrário, muitas vezes chorava porque não era digno, não sabia, faziam-lhe perguntas e ele não sabia a resposta e não sabia o que é que havia de fazer. Então, estamos diante de um homem extremamente sensível, que lhe fazem uma pergunta de teologia e se vai fechar na capela a chorar
porque não sabe a resposta, mas o que é que há de fazer agora? Porque estão-lhe a pedir para falar de Deus e ele não sabe como é que há de responder. Isto é uma sensibilidade extrema. Pronto, e eu acho que esta história é muito boa para refletir o coração de Santo Tomás. Não é? Como é que este homem, esta grande cabeça, mas como é que é o seu coração, o que é que ele tem a dizer, como é que ele sente as coisas. Pronto. Enfim, olhem, é isto que eu vos tinha a dizer, já me estendi demasiado, mas acho que a vida de Santo Tomás merece 750 anos da sua morte. Pedimos a sua intercessão. Peço que rezem por mim também. Rezamos uns pelos outros, pedindo a intercessão de Santo Tomás, para podermos também nós ter aquilo que para ele foi uma recompensa, mas para nós é aquilo que nós precisamos, que é o próprio Senhor, não é? Que Ele nos conceda a graça da intimidade com Ele, que nos conceda imitar Santo Tomás um bocadinho da sua sabedoria, um bocadinho da sua pureza. Mas pronto, pedimos a intercessão de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em sua Mãe, Maria Santíssima. Muito obrigado e até à próxima.